Qual é melhor comprar, o iPhone 13 ou o iPhone 14? Quantas vezes por dia você coloca para carregar o S23 Ultra e o iPhone? Como fazer a bateria durar mais tempo no Android? Qual a melhor câmera da linha de intermediários da Samsung na sua opinião? Pensou em abranger outros temas para compartilhar com os seguidores? Cara, eu posso dizer que sim, volta e meia eu acabo falando de temas não relacionados única e exclusivamente à tecnologia. Eu falo também sobre criação de conteúdo, por exemplo. Então tem até um box de perguntas aqui que eu abro toda semana que é específico para quem está querendo criar conteúdo. Mas eu acho que se eu falasse sobre mais temas, um pouco mais aleatórios, digamos assim, talvez eu afastasse um pouco a minha audiência. Eu não digo aqui nos stories, porque os stories são justamente para isso, né? Pra gente se conectar com a nossa audiência, mostrando nossos gostos pessoais e tudo mais. Agora, fazer vídeos sobre temas aleatórios pro canal, ou pros Reels, ou pro TikTok, enfim, eu acho que isso pode acabar me desconectando um pouco de vocês. Então eu prefiro manter o meu perfil, digamos assim, nichado, e aí caso surja um assunto que converse um pouco com tecnologia, com criação de conteúdo que eu julgo interessante, aí eu trago aqui pra vocês. Qual a melhor câmera da linha de intermediários da Samsung na sua opinião? Cara, eu vou te falar o seguinte, eu acho que quando você compara smartphones dessa mesma categoria de intermediários, o desempenho vai ser muito semelhante. Eu acho que você vai acabar encontrando uma diferença maior no desempenho de câmeras quando você compara categorias diferentes, como por exemplo, um smartphone de entrada como um A04, um A14, e aí você compara com um smartphone intermediário, né, como por exemplo o A54, ou um topo de linha, da linha S, entendeu? Aí eu acho que a diferença ela é maior. Mas quando você pega, por exemplo, um A54, o M54, enfim, que vai ser basicamente a mesma coisa, um A34, que vai ser muito parecido, acho que você não tem nem como, por exemplo, justificar a sua escolha por um deles baseado em câmeras apenas. Como eu falei, eles têm um desempenho muito semelhante, cada um tem sua particularidade, mas ainda assim, você vai encontrar um desempenho muito parelho entre todos esses dessa mesma categoria. Então eu deixo aqui a coroa dessa linha de intermediários para esses que eu falei, A34, A54, M54, enfim. Como fazer a bateria durar mais tempo no Android? Luiz, essa pergunta ela é muito relativa, depende de muitos fatores. Por exemplo, alguns aparelhos vão gastar mais bateria naturalmente porque eles não têm um processador mais otimizado. Outros aparelhos já têm um processador que naturalmente vai conseguir gastar menos energia para fazer as mesmas coisas, entendeu? Agora, tirando isso, o consumo energético do seu aparelho, ele depende muito dos seus padrões de uso. Você joga muito? Você grava muitos vídeos? Você tira muitas fotos? Você usa muito as câmeras de uma forma geral? Ele vai gastar bateria e, cara, não tem como você contornar isso. Não tem como você manter o uso do telefone no talo gastando pouca bateria, entendeu? Mas, como eu falei, como depende dos seus padrões de uso, tenta desativar funções como, por exemplo, o 5G, se você não utiliza, baixa a taxa de atualização da sua tela, se você não liga muito para isso, baixa a resolução da tela, se o teu telefone ele te der essa opção. São configurações assim que vão acabar ajudando. Quantas vezes por dia você coloca para carregar o S23 Ultra e o iPhone? Cara, vamos lá. Eu tenho o iPhone 13 Pro Max e eu uso ele desde que ele foi lançado. Ou seja, ele tem 2 anos de idade e ele já está ali com cerca de 85% da sua saúde de bateria. O S23 Ultra ele foi lançado esse ano e eu uso ele há poucos meses. Então, obviamente, a bateria do S23 Ultra, ela dura mais, tá? Isso é natural porque é um telefone que já tá com a bateria um pouco mais gasta. Então, eu acabo botando o meu iPhone para carregar umas 2 ou 3 vezes por dia, dependendo dos meus padrões de uso daquele dia, entendeu? Porque eu gravo muito com ele, porque eu edito muito vídeo nele, e são tarefas que naturalmente consomem muita bateria. O S23 Ultra, eu tô usando ele cada vez mais para isso, para produção de vídeos, mas eu carrego ele uma vez por dia e normalmente é ao dormir, beleza? A23 5G, o que você acha dele? Cara, é um smartphone de entrada da Samsung da geração passada. Então, quais são as minhas recomendações? Caso você tenha esse aparelho já, beleza, continue com ele, caso você ache que ele te supra bem no dia a dia. Se você está pensando em pegar um, smartphones dessa faixa de preço, dessa categoria, costumam variar muito de preço. E a nova geração, como já foi lançada, a A14, A24, A34, A54, os preços eles ficam se esbarrando muito, entendeu? Da geração anterior e dessa geração. Então é claro que se você está procurando um telefone para pegar,
nessa categoria, tenta pegar o da geração mais atual, beleza? Qual é melhor comprar? O iPhone 13 ou o iPhone 14? Olha, via de regra eu diria que o iPhone 13 ele pode ser uma escolha mais inteligente se você está querendo economizar, porque ele tem quase praticamente todos os mesmos recursos do iPhone 14, são praticamente os mesmos aparelhos, entendeu? O iPhone 14 ele vai ter uma câmera de selfie um pouquinho melhor, ele vai ter um modo ação, que é o super estável da Apple, e o modo cinema dele consegue gravar em 4K, enquanto no iPhone 13 só em Full HD, aquele vídeo com fundo desfocado. Tirando isso, são basicamente os mesmos aparelhos, então se você precisa economizar um pouquinho de dinheiro, o iPhone 13 é uma escolha mais inteligente. Se você tem a diferença de preço deles disponível para gastar, pega o mais novo, mas sinceramente eu esperaria na verdade o iPhone 15 que vai ser lançado em setembro possivelmente. Usar antivírus no Android protege mesmo? Eu diria que sim, mas é claro que tal como em um computador, o seu tipo de navegação na internet é que vai dizer se você está correndo algum tipo de risco ou não. De onde você baixa, por exemplo, um APK, se é de uma fonte segura, se não é. Então, sabe, eu recomendo que você tome mais cuidado com o seu tipo de navegação do que necessariamente instalar um antivírus no seu aparelho. iPhone 13 ou S22 Ultra, levando em conta o valor que é parecido. Se você quer um telefone para gravar vídeo, para publicar em rede social e que pode vir a ter uma bateria ligeiramente melhor, eu iria de iPhone. O S22 Ultra tem essa questão da bateria, já conversei com vocês aqui dezenas, até talvez centenas de vezes. Mas se você quer um telefone mais versátil, com o uso da S Pen, capaz de fazer uma multitarefa verdadeira, onde você consegue usar o modo DeX, sabe? É um smartphone para produtividade, para um uso mais executivo. Aí eu recomendo o S22 Ultra. Sabe dizer por quanto tempo o Note 20 Ultra vai ficar recebendo patches de segurança? A princípio, até o ano que vem. Eu gravo vídeos no iPhone 14 Pro Max, na câmera ultra grande angular, os tons de branco ficam muito fortes. O que será que está acontecendo? Tem como resolver? E tá tudo normal, igual vem de fábrica. Meu amigo Adriel, eu vou te falar o seguinte, cara, cada câmera do seu aparelho, cada lente ali, tem um sensor por trás dela. A melhor câmera com o melhor sensor é a câmera principal, a 1x. As outras câmeras, por serem sensores um pouquinho diferentes, eles podem ter um alcance dinâmico um pouco diferente também. Ou seja, partes muito claras do seu vídeo podem acabar ficando um pouco mais estouradas, dependendo da situação na qual você esteja. Outra coisa que também pode influenciar pra caramba no alcance dinâmico e fazer com que as partes claras fiquem mais estouradas, é também o FPS do seu vídeo. Se você estiver gravando em 60 frames por segundo, a tendência é que os brancos fiquem mais estourados de fato. Qual é o upgrade perfeito do S20 FE? Cara, se você quer economizar uma grana e continuar na linha FE, eu sugiro que você pegue o Galaxy S21 FE versão Snapdragon, beleza? Que a Samsung está relançando aí no mercado. Então você vai continuar com um aparelho muito top, que ainda vai receber atualizações, e que é muito melhor do que a versão que rodava com o Exynos. Se você puder gastar um pouquinho mais, eu sugiro que você tente pegar um S22 ou um S23 Plus, tá bom? São smartphones incríveis e que vão, assim, ser upgrades consideráveis. Se você pudesse escolher apenas o S23 Ultra ou o iPhone 14 Pro Max, qual seria a sua escolha? Eu já falei para vocês em diversos momentos que eu preferiria continuar com o iPhone, mesmo gostando mais do S23 Ultra, por conta da confiabilidade para a gravação de vídeos e edição de vídeos do iPhone, né? Mas eu acho que hoje, cara, eu tô me acostumando mais a usar o Galaxy nesse sentido. Eu acho que eu sentiria ainda assim bastante falta de alguns recursos que eu ainda tenho no iPhone, mas eu acho que eu escolheria o S23 Ultra, sabe? Eu acho que hoje ele já consegue dar conta dessa etapa do meu processo criativo. Eu tenho um iPhone 13 Pro e quero trocar pelo 14 Pro. Quanto será que vai 15 Pro quando vier 14 Pro saíra? Ixi, eu acho que você tem o 13 Pro, quer trocar pelo 14 Pro, mas está na dúvida se espera sair o 15, é isso? Eu esperaria o 15, tá? Eu acho que vai ser um upgrade muito mais relevante do que você sair de um 13 Pro para o 14 Pro. Não vale a pena, são smartphones muito parecidos, são praticamente idênticos. Com exceção da ilha dinâmica, cara, você não vai perceber diferença nenhuma no uso do dia a dia entre esses smartphones, beleza?